Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje conversando sobre os 59 anos de Brasília. Nosso entrevistado é o arquiteto Antônio Carlos Carpinteiro. Então, nós falávamos sobre a questão estratégica, né? De escolher um local para ser a capital do país, quer dizer, um local que seja elevado, um planalto, e também que tenha ali o domínio sobre as águas, das águas. Foi isso. Eles pensaram nisso lá em 1891, quando a Constituinte determinou que Brasília viria, portanto, para a capital, né? Viria para a área central. Era isso? Era isso. Aí, isso ficou gavetado, as circunstâncias políticas. O governo seguinte foi o Prudente de Moraes, que estava mais interessado em vender café. Os interesses eram outros. Eram outros interesses, eles deixaram de lado. E só no governo Getúlio que apareceu a questão, mas não, o Getúlio nunca falou da mudança da capital, mas ele fez um trabalho de preparo da mudança da capital muito nítido. Né? Dentro desse raciocínio estratégico, ele fez... ele incentivou o estado de Goiás a mudar a capital de Goiás Velho, né, da cidade de Goiás, para Goiânia. Foi no governo Getúlio, foi o Pedro Ludovico que fez isso em 1933, começou e inaugurou Goiânia em 1937. O Getúlio Vargas criou uma Fundação Brasil Central para promover a ocupação do Planalto. Essa fundação criou duas cidades do estado de Goiás, que hoje existem como cidades, Ceres e Aragarças, né? Da Fundação Brasil Central. E o Getúlio, além disso, ele incentivou um outro projeto que teve uma campanha nacional, a chamada Marcha para o Oeste, que era ocupada, de fato, esse Planalto Central. Então, você veja só como é interessante que o Getúlio, sem trabalhar a mudança da capital, ele criou as bases para a mudança da capital. Sim, é verdade. Porque Goiânia foi como uma precursora de Brasília. Goiânia é a irmã gêmea de Brasília. 37 para 60 são 23 anos. Isso na história é uma titica. Não é nada. Aí, onde é que JK entra? Qual a importância? Olha só, a Constituinte de 1945, quando Getúlio caiu, depois da guerra, a Constituinte de 45 recolocou o problema da localização da cidade. O Juscelino, por incrível que pareça, na Constituinte de 45, ele chegou a discutir os deputados de Minas Gerais, não foi o Juscelino só, era ele, era o Lucas Lopes e era o Israel Pinheiro. Né? Os três, na Constituinte de 45, chegaram a pensar em propor, não foi nem aceito, mas chegaram a propor a localização de Brasília, da capital. Né? Da capital no Triângulo Mineiro. Tinha um local na região. Também, a gente vê um pouco como interesse próprio, mas era uma coisa que fazia sentido mais do que simplesmente. Porque ele alegava o seguinte: que aqui era uma região que não tinha nada. De fato, e no Triângulo Mineiro já tinha estrada de ferro, já tinha estrada, já tinha estrutura, e estava tecnicamente no Planalto Central. Também. Né? É verdade. Também já estava no Planalto Central. Então, mas não foram vitoriosos. Não foram vitoriosos. Foram derrotados e a Constituinte criou uma nova comissão, que foi uma comissão que o Dutra que instalou depois, em 48, a Comissão Poli Coelho, que reestudou todo o problema da mudança da capital e concluiu pela permanência da proposta do Cruz de 1892. Ele manteve essa proposta no final. Aí o Getúlio foi eleito novamente, em 1950, e retomou as coisas, mas quem tomou a frente da coisa foi o Congresso. Sim. O Getúlio executou. Em 1953, Getúlio Vargas assinou a lei que determinava, que o Congresso que mandou para o Getúlio, Lei 1803, de 5 de janeiro de 53, mandou a lei que determinava ao Executivo para tomar as providências finais para a mudança da capital. Escolher o local da cidade, não era mais uma área, era escolher aonde vai fazer a cidade. Né?
Aí, o Getúlio, foi quando teve todo o episódio da Petrobras e toda a crise política do Getúlio, e acabou com a morte do Getúlio, com o suicídio do Getúlio em 54. Quem recebeu o relatório sobre a localização da cidade já foi o Café Filho, que era o vice-presidente do Getúlio. O Café Filho recebeu o relatório, mas também foi um governo tumultuado, porque quando elegeu o Juscelino, tinha um movimento grande de políticos que queriam, trabalhando contra a posse do Juscelino. E o Café Filho, ele era mais favorável, apesar de ser, na época, o vice-presidente era eleito independente. É verdade. Não era... Sim, a mesma não chapa, era, né? A mesma sintonia ali de pensamento. Era até um partido aliado do Getúlio, mas não era o mesmo partido. Sim. E muito menos o mesmo pensamento. O Café Filho tinha como pensamento exatamente o pensamento oposto, como pensamento econômico, como tal. Ele não queria, Brasília, ele não queria de jeito nenhum. Então... E ele não queria que o Juscelino tomasse posse, porque o Juscelino fez a campanha tem a famosa história do Juscelino do comício de Jataí. Que uma pessoa perguntou para ele, foi essa, né? Eu não sei se isso é verdade ou não, mas o Juscelino, ele foi um ato político de uma maestria genial, porque ele fez o seguinte, o país, quando o Getúlio suicidou, quem era getulista fechou e foi uma comoção nacional. Imagino. O enterro do Getúlio, o caixão foi levado para o aeroporto, no Rio de Janeiro, para levar para São Borja. O Getúlio era de lá, foi enterrado lá. O percurso dá 1,5 km, 2 km entre o Palácio do Catete, que hoje é o Museu da República, e o aeroporto Santos Dumont. 1,5 km, 2 levou 6 horas. Meu Deus, multidão na rua. Multidão na rua carregando o caixão, tiraram do carro do bombeiro, nossa, foi nas costas. Cara. Então havia uma cisão política nacional, os getulistas e os não getulistas, a cisão era muito marcada, muito forte. Aí o Juscelino deu uma de mestre. Ele era do partido aliado do Getúlio, ele era do PSD. O Getúlio era o PTB e o oposto era o UDN. Né? O Juscelino falou, vamos fazer a capital. Não tinha condição ainda de lançar a ideia. Quando ele respondeu nessa coisa do comício... O que o cara perguntou para ele mesmo? Perguntou, presidente, o senhor vai cumprir a Constituição? Com relação à capital do país. Exatamente. Aí ele respondeu que sim. Né? E isso, que vai mudar... Isso foi quando? Foi em abril de 55. 55. Foi quando a eleição foi em outubro. Né? A eleição era 3 de outubro. Foi a eleição... Mas aí teve uma tentativa de golpe, o Café Filho teve um infarto e saiu, ficou o presidente da Câmara, que era da UDN. O Congresso destituiu o Carlos Luz, que era da UDN. Gente, que caos, acabou ficando o Nereu Ramos, que foi o presidente que passou a faixa para o Juscelino, em 31 de janeiro, porque naquela época a posse era em 31 de janeiro. Né? Interessante. Então... Eu vou ter que te... Desculpa, a gente vai fazer mais um, aí a gente volta. E olha, a gente lembra que você também pode participar pelo telefone 999769204 e agora a gente faz mais um breve intervalo. Não sai daí que eu espero você.